Olá galerinha, aqui é o professor Geselberg, seja bem-vindo à minha aula de Geografia. Hoje nós vamos falar daquilo que é a base para falar sobre climatologia. Bom, nós já estamos falando sobre climatologia, falamos sobre os elementos, sobre temperatura, sobre umidade, sobre pressão atmosférica, sobre movimento de convecção da massa de ar. Já estamos falando já há um tempinho aí sobre climatologia, porém eu vou falar qual é o fator que determina o clima em determinadas regiões, se é frio ou se é quente. Esse é o primeiro fator. Nós temos vários fatores que contribuem, que determinam o clima de determinado lugar. Esse é o primeiro fator, mas esse único fator não é suficiente para definir um clima, mas é o primordial, começa por ele, que é latitudes, beleza? Não está marcado aqui na lousa, mas é latitudes. Pessoal, lembra da aula de cartografia que nós dividimos a Terra em 180 graus em linhas paralelas, de 0 a 90 graus para norte e 0 a 90 graus para sul? Tá lembrado dessa aula? Então, é com base nas linhas paralelas que nós criamos as latitudes para cruzar com as longitudes, os meridianos, que também são divididos de 360 graus, de 0 a 180 graus para leste, 0 a 180 graus para oeste. Lembrou? Então, é isso aí. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar apenas com as linhas paralelas, apenas com as latitudes, pois a posição, a localização de determinado ponto na superfície terrestre vai ser influenciado em que latitude, em que faixa latitudinal se encontra. Se você está em um ponto mais próximo à linha do Equador, quer dizer que você vai receber uma maior quantidade de iluminação solar, uma energia maior e, consequentemente, será um lugar mais quente do planeta. Se você estiver mais próximos aos polos, no caso o Polo Norte, a consequência, o fator é que receba uma quantidade menor de energia solar, logo você estará no ponto mais frio do planeta. Então nós dividimos o planeta com base nas linhas paralelas ou latitudes em faixas termais ou zonas termais, assim também conhecido como faixas de iluminação. Vem aqui comigo e acompanhe. De 90 graus do Polo Norte a 90 graus sul no Polo Sul, nós temos essas faixas aqui. Lembrando que a Terra ela possui uma linha principal de referência que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Essa linha é chamada de linha do Equador. A linha do Equador que está a 0 graus de latitude ou linha paralela de 0 graus. É a mesma coisa, tá, pessoal? Linha do Equador. A linha do Equador é o ponto mais próximo de distância em relação ao Sol e recebe maior quantidade de luz solar, uma maior quantidade de energia. Logo, é aqui onde terá pouca oscilação nas temperaturas, onde será quente praticamente durante o ano todo, durante as 4 estações do ano. Essa região próxima à linha do Equador será definida por clima de temperaturas elevadas, beleza? Temperaturas elevadas, clima quente. O inverno nessa região aqui, possui temperaturas amenas, ou seja, não há oscilação de temperatura. É praticamente calor o ano inteiro. E aí, nós geógrafos definimos que entre a linha do Equador, indo em direção a 23 graus norte, que é o Trópico de Câncer, e 23 graus sul, que é o Trópico de Capricórnio, nós definimos como zona tropical ou intertropical, porque nós estamos falando de 2 trópicos. Nessa região é marcado por clima quente e úmido, com pouca oscilação de temperatura e as 4 estações do ano. O que pode acontecer? Um verão mais chuvoso, um inverno mais seco em algumas regiões. Essa pode ser
a pequena diferença entre verão e inverno em uma zona tropical. É a região do planeta que recebe a mesma quantidade de energia solar durante o ano inteiro. Tranquilo? E nós, brasileiros, vivemos numa zona tropical. Seguindo aqui a nossa explicação, nós temos a zona temperada. A zona temperada, tanto para o hemisfério norte, tanto para o hemisfério sul, ela está depois dos trópicos. No caso, vamos começar pelo hemisfério norte, onde possui maior quantidade de território continental, de superfície terrestre continental, logo mais países. No hemisfério sul, não há tanto território, não há tanta superfície terrestre continental. Então, os maiores exemplos nós temos no hemisfério norte, mas vamos considerar também o hemisfério sul. Então, no hemisfério norte é de 66 graus norte a 23 graus norte. Ou seja, 23 graus norte, trópico de Câncer, até 66 graus norte, círculo polar ártico. É nessa região que está a zona temperada. No hemisfério sul, passando o trópico de Capricórnio, 23 graus sul, e chegando ao círculo polar antártico, 66 graus sul. Quando você sai, então, da cidade de São Paulo e viaja em direção a Curitiba, você acaba de sair de uma zona tropical e passa a estar numa zona temperada. Tranquilo? O que define a zona temperada? A zona temperada, ela está num ponto de transição do polar para o mais frio e do tropical para o mais quente. Quer dizer, então, que durante o verão, há calor. E numa zona temperada, o calor pode chegar até 40 graus Celsius em algumas áreas. Mas no inverno, dependendo do ponto que você está e das condições, que tem outros fatores que nós iremos estudar que influenciam no clima, você pode viver num lugar que no verão chega a 40 graus no verão e 30 graus negativo no inverno. Moscou, por exemplo, chega a 30 graus positivos no verão e 30 graus negativos no inverno. Oscila bastante a temperatura. Então, essa é a característica da zona temperada. Então, se eu fosse definir zona temperada possui as 4 estações do ano bem definidas. Você consegue distinguir, saber o que é verão, você consegue distinguir primavera do verão, verão do outono, outono do inverno. Porque verão é quente, outono, queda de folhas, inverno, precipitação de neve, frio e úmido, e primavera, derretimento do gelo e afloramento vegetal, flores, grama verdinha e tal, beleza? Eu consigo distinguir isso, primavera, verão, outono, inverno. Na zona tropical não consigo distinguir isso. O que diferencia o nosso verão do nosso inverno? Na paisagem continua a mesma coisa. Ah, professor, faz frio. Para nós faz frio. E aliás, vamos ser sinceros, quantas vezes você colocou uma blusa de frio porque realmente estava com frio, né? Eu tô aqui de blusa hoje porque eu tô na suspeita, né? Já fica aí o aviso aí, tô na suspeita. Fui fazer o exame, enfiou o cotonetão lá dentro, assim, ó, é ruim, viu? E se cuida, gente, se cuida, vamos higienizar as mãos. É bom se cuidar aí, né? Porque o coronavírus não tá de brincadeira não. Então vamos se cuidar para também proteger quem está próximo de nós. Principalmente os nossos pais, os nossos avós que estão aí no grupo de risco. Tranquilo sobre isso aqui? Então a zona temperada possui as 4 estações do ano bem definidas, né? Do verão ao inverno, o verão quente, outono já preparação para o inverno com queda de folhas e inverno frio, chegando a nevar. A zona polar, para encerrar aqui, zona temperada do sul, mesma coisa. Agora a zona polar, que vai de 66 graus norte, que é o círculo polar ártico, a 90 graus norte, que é o polo norte.
Bom, na zona polar é o oposto da zona tropical, porém com uma semelhança. A semelhança é que não há oscilação. Se aqui não há oscilação, é sempre quente, aqui não há oscilação, porém é sempre frio. O que distingue o verão no polos, numa região polar? O que distingue é que no verão são 3 meses com sol e no inverno 3 meses sem sol. Essa é a diferença de verão e inverno numa região polar. Tá, pessoal? E no Polo Sul, que vai de 66 graus sul, que é o Círculo Polar Antártico, até 90 graus sul, que é o Polo Sul. Lembrando que Antártico é uma junção de palavras de anti é o contrário de ártico. Então, quando juntou a palavra com anti-ártico. Não sei se eu já falei isso na sala de aula. É isso aqui, ó. Anti mais ártico. Seria um novo ártico, porém o oposto desse ártico, né? O ártico que ela referia-se a Polo Norte, aí ficou anti-ártico, daí surgiu a palavra Antártico. Para quem gosta aí de estudar a origem das palavras, etimologia, tá, gente? Continente Antártico, então, é o continente mais frio do nosso planeta, que jamais for habitado por povos nativos, devido ao extremo frio que é nesse lugar. O verão chegando a menos 10 negativo, ou menos 15 por aí, no continente Antártico. Quer dizer que está quente para eles, menos 10 graus Celsius. Imagina como é o inverno. O inverno na Antártica já foi registrado temperaturas de 80 graus negativo. Já imaginou? 80 graus negativo? Cara, é praticamente quase impossível viver num lugar desse se você fosse nativo lá. Por isso que não há prova, não há nenhum vestígio de ossadas humanas, vasilhos, potes que os arqueólogos encontravam quando falavam, olha, aqui houve uma tribo. Na Antártida você não encontra isso. Você não encontra aqui houve uma tribo, porque é um lugar realmente muito frio. Tranquilo sobre o primeiro fator que define o clima, latitudes. Por quê? Mais próximo do Sol, essa parte da curvatura da Terra fica mais próximo, recebe uma maior quantidade de iluminação solar. Vamos ilustrar isso aqui? Os raios solares, quando atinge, tá, pessoal? Quando ele vem atingindo, ele atinge de forma frontal, ó. Imagina isso chegando de forma frontal. Os demais raios já chegam. O raio solar, pessoal, ele continua fazendo a sua viagem. Porém, imagina isso aqui com essas setas chegando em relação ao solo. Então, esses raios solares, eles passam mais na diagonal em relação à superfície terrestre dessas latitudes que estão mais próximos aos polos. Então, o Sol, ele é mais inclinado, ele não vem a pino, como nós estamos acostumados aqui na nossa região. Eu posso fazer um vídeo só para isso. Eu já expliquei isso para vocês, né? Que o Sol, na linha do Equador, ele passa literalmente sobre as nossas cabeças. Ele passa literalmente sobre as nossas cabeças, em cima. Em outras regiões, o Sol ele já vem mais deitado, mais suave, ele não é tão agressivo assim. Eu vou ficando por aqui porque o vídeo já vai dar 15 minutos e eu falei demais. E você continue me acompanhando, fazendo as suas lições e sem marcar bobeira. E vamos parar com aqueles alunos que só ficam na diversão. Diversão. O que é isso, não? Levar as coisas mais a sério, porque o conhecimento liberta o homem e você vai parar de fazer besteira. Fazer algo produtivo.